Olha, eu quero até aproveitar para falar de servidor público. Demetrios, coloca para a gente então a pauta aí dos pontos dos servidores públicos, porque já que a gente está nessa conversa aqui, eu já vou trazer esse tema para cá. Bater ponto deixou de ser obrigatório para os servidores federais. É uma mudança prevista no Programa de Gestão e Desempenho criado em 2022 na gestão Bolsonaro e que foi regulamentado agora. Então, como que os servidores federais agora terão que apresentar o seu trabalho? Não é mais batendo ponto e comprovando em horas, mas sim em produtividade. Ele vai ter um prazo e ele precisa entregar o trabalho dentro daquele prazo. No Serviço Federal, para vocês, isso pode funcionar, Langani? Eu acho que pode, eu acho que é uma boa medida. Eu vou emprestar aqui uma frase do Segré, que muitas vezes a gente está de maneira analógica em tempos digitais. Então essa coisa de bater ponto, horas trabalhadas, é algo muito arcaico. O que interessa é a produtividade do trabalho, porque também tem um monte de gente no funcionalismo público e no privado que vai lá e finge que está trabalhando e gasta-se todas aquelas horas e isso não está correto. O que interessa aí é a produtividade. O grande desafio é que no setor público, como é que se mede a produtividade? No setor privado é muito mais fácil. Segundo esse programa do governo, esses servidores terão ali um coordenador de área que precisa acompanhar e depois indicar se a pessoa está cumprindo ou não o que ela tem de fazer. Você acha que isso pode funcionar, ou Gustavo Segré? Eu tenho dúvidas só por uma questão. Qual? Eu defendo a produtividade. Para mim, tem um triagem aí bárbaro que funciona, que é ser melhor que o outro, ser diferente que o outro, ser mais produtivo que o outro. No setor privado, funciona. A questão é no público, porque imaginemos que o Alan trabalha no mesmo setor que eu, ganhamos a mesma quantidade de dinheiro e eu não vou, ele também não mede a digital para saber o que foi, e eu folgo e ele trabalha. Mas ganhamos o mesmo. No setor público, não posso ser demitido. Então... Você fala que a estabilidade prejudica as coisas, então. Não tenho dúvida. Por quê? Porque você nivela para baixo. Se eu ganho o mesmo que Alan e eu não trabalho, qual é a motivação do Alan trabalhar e produzir mais do que eu? Nenhuma. Esse é o perigo. Piperno, mas tendo uma coordenação, alguém que, em teoria, estaria ali cobrando, não pode fazer com que essa pessoa ofereça mais produtividade, mesmo sem comprovar ali, sem o bater o ponto, o picar o cartão que a gente costuma falar? Eu não sei se essa pessoa assim, esse coordenador... vai fazer tanta diferença assim. Eu fico imaginando o seguinte, um professor, o sujeito tem que estar dentro da sala de aula às 7h30 da manhã para dar uma aula de matemática. Então, aí é fácil avaliar se ele está cumprindo ou não. Se ele chegar atrasado, ele tem que ser punido. Se ele chegar no horário, não há necessidade dele picar o cartão. É uma coisa que você tem como mensurar. Agora, há tarefas administrativas, por exemplo, então o Segré, ele costuma entrar no trabalho às 9 horas. Aí ele tem uma tarefa administrativa e tal para fazer, que não é algo tão visível assim. E aí ele começa a chegar às 9h30. Bom, a produtividade dele ao longo do dia vai melhorar para compensar essa meia hora ou não? Como é que nós vamos avaliar isso? Essa é a minha dúvida. Gani. Por exemplo, tem cargos notáveis, né? Tem exemplos notáveis de produtividade. Os procuradores da Lava Jato, Deltan, por exemplo, Piperno, esse deveria ter um ganho de produtividade, dado o excelente trabalho que ele fez no país no combate à corrupção. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Até já, pessoal. Esperamos vocês. Fala, Piperno. Não, o pessoal dos Estados Unidos, com quem se reuniu, o secretário, deve concordar com o Alan.